E aí, tá procurando um celular bonito, barato, com uma tela AMOLED e bateria que dura o dia todo? O Redmi Note 15 4G tá entrando nessa lista aí. Mas calma, antes de decidir eu preciso te mostrar aqui tudo que eu encontrei de problema testando esse celular aqui por 3 semanas. E tem vários pontos positivos, mas tem muitos detalhes que me deixarem com o pé atrás. Vem comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, porque a gente realmente testa os produtos. Ano após ano, os celulares da Redmi aumentaram cada vez mais de tamanho, e aqui o Note 15 a gente tem um dos maiores aparelhos da categoria. Ele comporta uma telona de 6,77 polegadas, mas apesar disso é um celular que continua bem fino, leve e elegante. A Xiaomi vende esse celular aqui em 4 diferentes cores. Tem o roxo, que é a que a gente está testando, o verde floresta, preto e o azul glacial. Se tratando de um celular de entrada, a construção é feita em plástico, mas isso não necessariamente é um ponto negativo, já que todas as peças estão perfeitamente encaixadas, sem aqueles defeitos de fabricação, é tudo muito bem produzido. O design segue a nova identidade da Xiaomi, que está seguindo em vários dos seus aparelhos. O visual é bem simétrico, e eu gostei desses detalhes ao redor do módulo de câmeras, é tudo muito caprichado. Um ponto positivo é que o módulo de câmeras não é mais exageradamente grande, né? Então a gente pode usar o celular sobre a mesa sem balançar, uma coisa rara de se ver hoje em dia. Na parte de cima a gente tem um microfone, 2 saídas de som e um emissor infravermelho. Os celulares da Xiaomi são um dos únicos que vem aí com esse emissor que permite a gente usar o celular como controle remoto, universal para TVs, ar-condicionado e outros eletrodomésticos que utilizam controle remoto. Eu gosto muito de utilizar. Sempre que eu posso testar um Xiaomi e eu fico com ele mais tempo, eu configuro ali para ligar o ar-condicionado ou configuro para ligar a TV. É tudo na palma da mão, muito rápido. Eu havia perdido um controle remoto, na verdade ele havia parado de funcionar. E com o celular da Xiaomi eu consegui de novo fazer isso funcionar. Eu acho que era a minha soundbar. Os meninos haviam deixado cair várias vezes o controle remoto e ele não funcionava mais direito. Daí eu consegui com o aparelho, com algum celular da Xiaomi fazer isso funcionar e ficou muito bom. Na parte de baixo a gente encontra mais um microfone junto com a saída de som principal, uma entrada USB-C e a gavetinha de chip. Aqui dentro do Note 15 4G tem suporte a 2 chips físicos, ou um chip e um cartão de memória. Também é alguma coisa rara de se ver hoje em dia, né? Vale mencionar que ele não tem suporte a eSIM, como o nome já diz, também não há suporte a redes 5G. Quanto ao NFC, o famoso pagamento por aproximação, eu jurava que o Note 15 tinha suporte, mas infelizmente não tem, uma pena. Na durabilidade, a Xiaomi certificou o Redmi Note 15 4G com resistência IP64, garantindo uma certa proteção aí contra a poeira e a água, respingos d'água. Não chega a ser aquela prova d'água igual os celulares mais caros, mas é uma proteção contra aquelas umidades comuns de dias assim, invernos que nem hoje, e também respingos de chuva. Quanto à proteção da tela, a Xiaomi não especificou qual vidro foi utilizado, mas eles afirmam que suporta quedas de até 1,5 m, 1,80 m na verdade, com a tela para baixo numa superfície de mármore. Não que eu vou testar aqui justamente ainda com o aparelho que eu comprei, mas diz que aguenta. A boa notícia é que apesar de ter um painel levemente curvo, o Note 15 já vem com a película de hidrogel aplicada de fábrica, garantindo aquele nível de proteção extra que a gente gosta de ver contra pequenas quedas e também arranhões. A película ela risca com facilidade, mas o vidro está protegido. E não para por aí, eles incluem também uma capinha de silicone na caixa. É difícil de competir com a Xiaomi nesse quesito de custo-benefício, né? É um celular geralmente barato e ainda a marca coloca tudo dentro. Vem com capinha, vem com película e carregador de 33 watts na caixa. Muito bom, né? O principal motivo para você comprar o Note 15 4G é a tela. Diferente da linha Redmi normal, o Note não vem mais com aquele painel LCD tradicional, mas sim agora com telas AMOLED. Esse tipo de tela é bem mais cara e o motivo disso é que o display possui uma construção complexa, com milhares de pixels que se autorregulam em brilho e cores. O lado positivo é que a imagem no AMOLED é muito superior, principalmente os contrastes e ângulos de visão. Vocês podem reparar que quando a tela AMOLED reproduz uma imagem escura, os pixels literalmente estão apagados. Ele não fica com aquele efeito acinzentado de tela ligada tradicional nos painéis LCD. E como eu falei antes, a tela é bem grande, são 6,77 polegadas que curvam nas laterais, escondendo aquelas bordas do painel. A resolução é bem boa, Full HD+, o brilho máximo chega a 3200 nits, que garante que a tela fique usável mesmo em condições sob sol extremo.
Na taxa de atualização são 120 Hz, é um número que, apesar de ser comum nas telas hoje em dia, não deixa de ser bom, principalmente para quem está acostumado com celulares mais antigos aí com telas de 60 Hz. Resumindo, se você valoriza a qualidade de imagem, contraste, ângulos de visão e cores muito boas, a tela do Note 15 4G é uma das melhores da atualidade. E é nesse ponto que a Xiaomi vence a concorrência. A Samsung até tem celular de entrada com o mesmo tipo de tela, mas as bordas são grossas e a taxa de atualização nunca chega a 120 Hz, igual ao nosso Redmi Note 15 4G. Ele é fabricado em várias versões, mas só duas importam aqui no Brasil. A mais barata com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno e a mais cara com 8 GB e 256. No dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, a diferença de preço entre elas é de apenas R$ 150. Então a pergunta que fica é, vale a pena pagar R$ 150 pelo dobro de armazenamento e mais 2 GB de memória RAM? Na minha opinião, vale e muito, mais pelo armazenamento. 6 GB de RAM já são suficientes para um celular desse calibre, mas o armazenamento extra é sempre bem-vindo. Colocando o valor na ponta da caneta, esse é mais ou menos o preço de um cartão de memória de boa qualidade. A diferença é que a memória interna do celular é muito mais rápida, então fica aí de olho, se você encontrar a versão de 256 GB, compra essa. Quanto ao processador, aqui a gente tem más notícias. A gente está tratando de um Helio G100 Ultra da MediaTek. Hoje em dia, se o processador tiver Ultra no nome, pode saber que eles estão tentando compensar alguma coisa aí. Com o Note 15 4G, você pode esperar uma performance honesta. Esse celular precisa de um tempinho para esquentar, se é que você me entende. Mas depois de alguns segundos ele pega legal e dá para navegar de boa. Vale mencionar que nessa faixa de preço a performance é assim mesmo. Mas não é só na Xiaomi, tem a Samsung e Motorola que também entregam performance muito parecidas por esse valor. E esse é o principal ponto negativo desses celulares hoje em dia de entrada. Eu geralmente deixo para falar dos concorrentes mais pro final do vídeo, mas se você faz questão de um processador um pouco mais rápido, com um pouquinho mais de dinheiro, digamos assim, você pode levar outro celular da Xiaomi, o Mi 8. E do lado da Motorola tem o Moto G86. Esses dois são ótimos aparelhos e estão aparecendo aí por cerca de R$ 1.400 a R$ 1.600. Compensa demais, tá? Vou deixar link deles aí também na descrição e link das análises que eu já fiz. Já testei esses dois aparelhos por aqui. O ponto principal para escolher o Redmi Note 15 4G com certeza é a sua bateria. Ele vem com 6.000 mAh de capacidade. É um número muito acima do que a gente está acostumado a ver, principalmente nos aparelhos de entrada. Se você for olhar aí os últimos reviews que a gente fez, fora alguns da Poco, inclusive, a maioria das baterias, até mesmo nos topo de linha, estão vindo com 5.000 mAh. E independente do preço do celular, todos eles passam aqui pelo nosso teste de bateria. Começa de manhã cedo, scrollando o navegador e depois os Reels do Instagram. Após isso, a gente grava 1 hora de vídeo com a câmera traseira, seguido de 2 horas assistindo YouTube, depois jogando e por aí vai. Após 8 horas de teste, o Note 15 ainda ficou com 33% de bateria sobrando, o que é um ótimo resultado ao nosso teste. Esse número significa que além de ele ter uma bateria de alta capacidade, o processador é eficiente e consegue manejar bem essa carga. Na hora de carregar, mais boas notícias. Ele acompanha um carregador de 33 watts na caixa, que enche a bateria de 0 a 100 em 1 hora e 12 minutos. É muito bom, especialmente se tratando de uma bateria de 6.000 mAh. Agora eu proponho um desafio aqui para você. Só olhando o celular, sem ler ficha técnica, tá? Quantas câmeras vocês acham que tem aí? 1, 2, 3 ou 4? Dê uma olhada nisso? Olhando de longe são 4, né? Afinal tem 4 espaços no modo. Investigando mais de perto, nota-se que apenas 2 desses espaços possuem reflexo da lente. E é aqui onde fica a câmera principal de 108 megapixels. Ao lado dela tem uma suposta câmera de profundidade de apenas 2 megapixels. Na parte de baixo a gente não tem câmeras, mas sim o flash e um espaço completamente vazio, com nada dentro. Ou seja, se você adivinhou 2 câmeras, acertou, mas quem respondeu uma câmera não está totalmente errado, já que o aplicativo você só pode utilizar essa câmera principal. Eu até gosto dessa ideia de abandonar aquele monte de câmeras e investir numa principal de qualidade, mas vocês estão vendo na tela, não foi bem isso que a Xiaomi fez com o Redmi Note 15. A qualidade das fotos deixa a desejar. É aquele mesmo padrão de nitidez exagerada que a gente está vendo na linha Redmi há anos. Eu não tenho mais os aparelhos antigos em mãos agora, mas eu garanto que nas fotos do Redmi Note 15 estão iguais ao Note 14, Note 13 e por aí vai. A gente está, sinceramente, há mais de 5 anos sem evolução significativa nas câmeras do Redmi, especialmente nesses modelos de entrada. Nas selfies você vai encontrar os melhores resultados, tirando em locais bem iluminados, então vale a pena prestar atenção para ficar de frente a uma janela na hora de tirar uma selfie, que a imagem fica boa.
Na gravação de vídeo, a qualidade é Full HD 60 frames. Aqui até que a imagem ficou ok, o que faz falta mesmo é uma estabilização de vídeo. Toda hora nesse vídeo o celular fica extremamente chacoalhando, já que a lente principal não tem uma estabilização ótica, e pelo visto nem digital. Eu gravo esse videozinho aí caminhando em todos os celulares que a gente passa por aqui, e esse é um resultado bem pior do que a gente está acostumado a ver aqui no canal. Você viu antes ali um vídeo gravado em Full HD 60 frames, é a capacidade máxima que ele consegue fazer com a câmera traseira. E agora estou gravando aqui com a frontal, Full HD a 30 frames, é isso a capacidade máxima dele. Então se for produzir conteúdos de vídeo, é isso aqui que você vai ter. Aparentemente a imagem, tudo bem, estou no sol, né? Então um dia não é muito sol, mas tem sol. Bem favorecendo, né, para melhor imagem possível. Qualquer celular teoricamente consegue fazer uma boa imagem disso aqui. Mas me diz aí o que vocês acharam, especialmente da movimentação e até um pouco de estabilidade. Tô carregando o celular só na mão. Diz aí. Olha, vocês sabem que eu não curto muito ficar falando mal de aparelho, né? E de fato as fotos não são péssimas. Mas é importante que você saiba que existem celulares com câmeras melhores, inclusive nessa mesma faixa de preço, como o Galaxy A36 da Samsung e o próprio Moto G86 da Motorola. Aquele celular foi muito bem. O Note 15 4G vem rodando Android 16 sob a interface HyperOS 3. A Xiaomi prometeu 4 anos de atualização e 6 de patches de segurança. Esse é um tempo de suporte que eu considero ideal para os celulares de entrada, até vai além, né? E é legal ver que apesar de lançarem muitos modelos diferentes, a Xiaomi mantém o suporte por um bom tempo. É legal ver isso, realmente. Quanto à interface HyperOS, ela é bem organizada, tem tudo o que você precisa, mas fica aqui aquela crítica em relação às propagandas. A Xiaomi não perdoa nem nos celulares mais caros da marca, então imagina nesses aqui. Eu sei que é possível ir lá nos aplicativos, um por um, ficar desativando as propagandas, mas mesmo assim, é muito chato ter que fazer isso, né? E especialmente num celular recém-comprado e melhor ainda, em 2026. Quem opta por Samsung ou Motorola não tem esse problema com propagandas, até mesmo nos celulares mais baratinhos. O Redmi Note 15 4G é um celular complicado de analisar, sinceramente falando. Por um lado, tem uma tela que é excelente e uma bateria gigante. Isso é muito valioso, especialmente quem gosta de tela colorida muito boa e precisa de bateria que dure o dia todo. Por outro lado, o processador é fraco demais e a falta de NFC, falta de eSIM e falta de conexão 5G, eu acho que está faltando muita coisa. Então, meus amigos, com essa performance abaixo e várias ausências de conectividades, me deixou com o pé atrás de recomendar esse celular aqui em 2026. Há pouco tempo era bem tranquilo o celular vir com apenas 4G, né, e sem pagamento por aproximação, já que a cobertura 5G ainda era pequena. Então só quem morava nas capitais iria se beneficiar disso, mas tem mudado isso completamente e hoje várias operadoras fornecem dados móveis de 5G até nos municípios mais pequenos. Aqui na nossa cidade, por exemplo, já faz, sei lá, meio ano que todo lugar tem. O mesmo vale para NFC, hoje qualquer banco disponibiliza pagamento por aproximação e é muito prático não precisar mais levar a carteira junto, né? Ah, Nicolas, mas é um celular barato, não dá para exigir tanto, você vai dizer, né? Olha, eu até concordaria com isso, mas a questão não é que ele não é tão barato assim. Fica entre R$1.100 e R$1.300. O que me incomoda é que por cerca de R$200 ou R$300 a mais a gente tem acesso a aparelhos muito melhores, praticamente melhores em tudo. Como os que eu citei antes, o próprio Poco M8 da Xiaomi e o Moto G86. São minhas indicações, hoje até a faixa de R$1.500 por aí. Até mesmo o A36 da Samsung, ele apareceu aí nos nossos grupos de ofertas por R$1.350 por aí, inclusive na versão de 256 GB. Confere os links aí embaixo. Entra nos grupos para não perder oportunidades, às vezes surge um aparelho de 256 GB por menos de R$1.400, ainda mais a Samsung, então fica ligado por lá, tá? Muito obrigado por ter assistido, comenta aí embaixo o que você achou do Note 15 4G. Será que ainda existe espaço para celulares 4G em 2026? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.